começando, né, com pequenos diálogos. Trouxe aqui 3 frases para vocês, para a gente relembrar esses verbos. Primeira frase: Ich heiße Denise. Ich heiße Denise. E aqui nós, na última aula, conjugamos o verbo heißen, o verbo chamar-se. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Aqui eu tenho o verbo sein, que é o verbo ser ou estar. Eu trouxe no exemplo Ich bin Denise. Na verdade, eu coloquei para vocês Ich heiße Denise, Ich bin Denise, porque eu usei o verbo sein também para me apresentar. Mas como eu coloquei aqui Ich heiße Denise, eu trouxe o verbo sein em outro contexto. Então eu coloquei Ich bin Lehrerin. Lehrerin, professora. Lehrerin. Eu vou trazer as profissões. Hoje é só para eu me apresentar, para a gente poder revisar, e a partir de hoje então eu vou conjugar aqui o verbo kommen, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui nesse contexto. Novamente, Ich heiße Denise, eu me chamo Denise. Ich bin Lehrerin, eu sou professora. Então, verbo heißen, verbo sein, ser ou estar, já está conjugado. É só ir lá nas aulas passadas que estão lá conjugados. Hoje eu vou conjugar para vocês o verbo kommen. Ich komme aus Brasilien. Brasilien, Brasil em alemão. Então eu vou me apresentar. Hallo, ich heiße Denise. Ich bin Lehrerin. Ich komme aus Brasilien. Hoje eu vou conjugar o verbo kommen. Nós vamos aprender alguns nomes de países em alemão e as profissões a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas hoje vocês já vão poder colocar Ich heiße e o Ich komme aus. Acho que a maioria, como eu, é brasileiro, né? Mas a gente vai aprender outros países também, tá? Então, antes de eu passar para esse segundo bloco, vou repetir aqui. Ich heiße Denise, eu me chamo Denise, o verbo heißen já está conjugado nas últimas aulas. Ich bin Lehrerin, eu sou professora. As profissões a gente vai aprender, mas eu estou só enfatizando aqui o verbo sein. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Vamos conjugar o verbo kommen, que é o verbo vir. Bem, aqui a gente tem então o verbo kommen. Kommen é o verbo vir. E eu vou conjugar ele com vocês. Mas antes, eu queria só esclarecer uma coisa. O verbo kommen é um verbo regular. Logo, logo nós vamos aprender outros verbos regulares. Então, não, isso é importante porque depois vocês, com a regrinha que eu vou trazer, vocês já vão poder conjugar todas as pessoas quando o verbo for regular. Quando for irregular, também não é difícil. Vou trazer também exemplos e explicar para vocês direitinho. Mas, por exemplo, logo, logo eu vou trazer para vocês o verbo wohnen, que é o verbo morar, que é um verbo regular. Então, vocês, com a conjugação que eu vou trazer agora do kommen, vocês vão poder conjugar o verbo wohnen, que é o verbo morar, o verbo trinken, que é o verbo beber, e muitos outros, tá? Então, olha só, primeira coisa eu queria dizer para vocês é o seguinte: tudo que vier antes do EN, esse final, o verbo no infinitivo, vir, né, morar, comer, né, ele sempre vai terminar em alemão em EN, esse é o infinitivo. Então, aqui kommen, vir.
Quando eu for conjugar o verbo regular, né, tudo que vem antes do EN, eu repito em todas as pessoas. Vou trazer assim um nome técnico, né, digamos assim, mas isso aqui é o radical do verbo, né? É o radical, é o que a gente, antes dessa terminaçãozinha aqui. Então, isso aqui, antes do EN, que é o radical, eu vou repetir em todas as pessoas. E para cada pessoa eu tenho uma terminação. Isso vai se repetir toda vez que eu tiver um verbo regular. Isso facilita. Então, vamos para o come. Primeira pessoa, ich komme. Segunda pessoa, du kommst. Terceiras, né, pessoas, masculino, kommt. Sie, feminino, kommt. Neutro, es kommt. Primeira pessoa do plural, wir kommen. Segunda pessoa do plural, ihr kommt. Terceira pessoa do plural é o sie, que significa eles ou elas, kommen. E o tratamento formal, já expliquei para vocês, sempre vem lá no final, né? Quando nós conjugamos o verbo, a gente coloca o sie groß, que é o sie maiúsculo, que significa o senhor, a senhora, é o tratamento formal. Então, sie kommen. Bem, vocês viram que a primeira pessoa terminou em e, ich komme. Eu tenho aqui o radical e mais a terminação e. Segunda pessoa terminou em ST. Eu tenho o radical mais o ST. As terceiras pessoas terminaram em T. Então, eu vou ter o radical e a terminação T. Masculino, kommt. Primeira pessoa do plural, wir, nós, wir kommen. Então, vai ficar até igual ao infinitivo, porque a terminação também é em, né? Só que aqui é o infinitivo wir, e aí nós vamos conjugar wir kommen. Ihr kommt, sie, plural, kommen, e o sie, tratamento formal, kommen. Então, como eu falei para vocês, né? Eu sempre vou ter essa ideia de procedência. Ich komme aus Brasília, no sentido de que eu sou brasileira, é minha nacionalidade, tá? Então, agora eu vou dizer para vocês como que é a pergunta, de onde você vem, de onde você é, e eu vou responder, ich komme aus Brasília, e depois eu vou trazer para vocês alguns outros países em alemão. Bem, gente, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Nós já aprendemos 2 pronomes interrogativos, o wer, quem, e o wie, como. Eu aqui trouxe de novo o verbo sein com o nome, só para a gente usar o pronome interrogativo, tá? Então, eu pergunto, wer bist du? Quem é você? Wer bist du? E eu vou dizer, ich bin Denise. Se eu fizer a pergunta com o verbo heißen, eu vou colocar o pronome interrogativo wie. Wie heißt du? Ich heiße Denise. Então, quem é você? Wer bist du? Ich bin Denise. Wie heißt du? Como você se chama? Ich heiße Denise. E agora, eu trouxe para vocês, mas esses dois aqui, né, vocês já conhecem. Eu agora trouxe um terceiro pronome interrogativo, woher. Woher, de onde? Sempre lembrando, o W tem som de V. Woher. Woher kommst du? Já chamei a atenção na última aula também, que logo depois do pronome interrogativo vem o verbo, né? Então, olha aqui o verbo kommen conjugado na segunda pessoa do singular, du, então a terminação ST. Woher kommst du? No meu caso, eu vou responder, ich komme aus Brasilien. Brasilien é Brasil em alemão. Brasilien, ok? Então, ich bin Denise, ich heiße Denise, né? E
aqui eu estou usando o verbo sein, o verbo heißen e agora com o verbo kommen. Ich komme aus Brasilien. A pergunta, woher kommst du? Eu vou trazer para vocês agora alguns países, né? No caso, ich komme aus Brasilien. Eu lembro que na aula passada eu trouxe um exemplo, Heinz kommt aus Deutschland, né? Que ele vem da Alemanha no sentido da nacionalidade dele, então ele é alemão. Vou colocar aqui agora para vocês outros países. Minha primeira lista, vou trazer uma segunda, alguns países, por favor, existem muitos outros, aos pouquinhos eu trago outros, tá? Foi assim o que eu já percebi que seriam os mais usuais, tá ok? Então, primeiro comigo mesma, ich komme aus Brasilien. Já trouxe aqui várias vezes, né? Ich komme aus Brasilien. Eu sou do Brasil, eu venho do Brasil no sentido de que eu sou brasileira. E aí na última aula eu também já coloquei para vocês Heinz kommt aus Deutschland. Heinz kommt aus Deutschland. Deutschland, Alemanha, em alemão. Tem uns que dá pra gente perceber, talvez para quem está começando agora, que é o caso de vocês, realmente Deutschland, né, ia ficar meio diferente. Mas, por exemplo, Espanha já, né, dá para entender. Argentinien, super tranquilo. Então vamos só pra gente repetir aqui mais uma vez. Ich komme aus Brasilien. Heinz kommt aus Deutschland. Juan kommt aus Spanien. Pablo kommt aus Argentinien. Pablo kommt aus Argentinien. Tine kommt aus Frankreich. Tine kommt aus Frankreich. Frankreich, França. Tem mais uma listinha. Outros 5 países. Heinz kommt aus Österreich. Hans kommt aus Österreich. Österreich, Áustria, ok? E o nome Hans, né? Na Áustria, a língua oficial é alemão. Então, não só a Alemanha, na Áustria, na Suíça também, né? Parte da Suíça. Na Áustria, então, Österreich. Aqui, gente, em cima, lembra quando a gente aprendeu o número 5? 5. Na verdade, esses 2 pontinhos aqui, o nome é Umlaut. E ele muda um pouquinho o som. O 5 aqui fica Österreich. Então, quando ele está em cima do U, você vai falar Ü. Quando está em cima do O, você vai falar Ö. Em cima do A, você vai falar E. Então, aqui está em cima do O, por isso você fala Österreich. E o CH está depois do I. Österreich. Por isso tem aquele som do Ich, né? Aquele som em que a gente não tem no português. Você tem que botar a ponta da língua atrás dos dentes de baixo e deixar o ar sair. Se eu fosse austríaca, eu falaria Ich komme aus Österreich. Ok? Outro, Herr Santos. Lembra? Ich bin Frau Alves. Frau, senhora, e quando é homem, isso no meu segundo vídeo eu esclareci para quando todo mundo entendeu o meu canal. Frau Alves, nas escolas, as crianças chamam os professores pelo sobrenome, usando o tratamento Herr para homem, Frau para mulher, senhor, senhora. Meus alunos sempre me chamavam de Frau Alves, por isso eu mantive aqui o nome do meu canal alemão com Frau Alves. Durante 23 anos eu trabalhei em escola com alunos, crianças, adolescentes e sempre fui chamada por eles de Frau Alves. Na Alemanha também.
né? Eles me chamam por Frau Alves. E aqui eu coloquei Herr Santos. Herr Santos, Senhor Santos, kommt aus Portugal. Herr Santos kommt aus Portugal. Portugal, né? Não precisa dizer que é igualzinho, só a pronúncia um pouquinho diferente. Portugal. Mike kommt aus England. Mike kommt aus England. Boris kommt aus Russland. Boris kommt aus Russland. Russland também ficou fácil, né? Rússia. Aqui, Schweiz, Suíça, é um pouquinho diferente. Mais pra frente eu até vou explicar, com certeza, o porquê. Por enquanto a gente só memoriza que aqui, quando eu falar que a pessoa vem da Suíça, no caso sendo suíço, Thomas kommt aus der Schweiz. Depois, mais tarde, vocês vão entender o porquê. Mas aqui, só a Suíça, tem mais um ou dois países que também a gente vai precisar colocar aqui o artigo, mas não é a maioria não tem artigo, né? A gente usa só a preposição e o nome do país. Mas aqui, Thomas kommt aus der Schweiz. Schweiz, Suíça, Schweiz. Só uma coisinha antes de terminar, acho que vocês notaram, em todos os países a gente escreve com letra maiúscula. Já trouxe aqui que os substantivos em alemão são escritos com letra maiúscula, os países também, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e treinem aí, coloca aqui nos comentários, ich heiße, ich komme aus, né? Me diz assim seu nome, o país de onde você vem e coloca aqui nos comentários. Me sigam também no Instagram, Alemão com Frau Alves, tudo junto, e o meu canal no YouTube, Alemão com Frau Alves. Vielen Dank. Tschüss.